Olá a todos, estamos inaugurando o canal do CRI, da Conexão Revista Interativa, pelo YouTube, através desse vídeo, e a gente já inaugura, infelizmente, tendo que mostrar os atos, tendo que pelo menos comentar os atos de vandalismo que aconteceram neste dia, neste domingo, de forma trágica, atos de vandalismo absurdos ao patrimônio público na cidade de Brasília, a invasão dos três poderes, Congresso Nacional, Palácio do Planalto e também o Supremo Tribunal Federal. Dentro dessas manifestações terroristas, que a gente já pode chamar assim, né? Toda a imprensa tem classificado como atos de terroristas, e a questão gira em torno agora de não só punir os, uh, os responsáveis, aqueles que quebraram, que destruíram os prédios dos três poderes, mas também descobrir de onde partiram os recursos, porque esses ônibus que chegaram a Brasília hoje, eu estou aqui ao vivo, acompanhando para ver se tem mais alguma informação para passar para vocês. Então, o que acontece é que todas essas manifestações de vândalos, esses atos de vândalos, né, deixam de ser manifestações democráticas, passam a ser manifestações antidemocráticas. Então tudo isso teve primeiro, um líder. É muito importante a gente mencionar isso. Houve uma liderança organizada, porque isso é uma organização criminosa, isso daí é um Orcrim, e essa organização criminosa, esse líder dessa organização criminosa, ele com certeza, ele junto com outros sublíderes, criaram a estratégia e determinaram como seria feita a atitude de vandalismo do grupo, aqueles que iam pôr a mão na massa. Então existem aí por trás, com certeza, empresários, existem aí por trás políticos que conduziram, que direcionaram, que custearam os ônibus, que custearam todos esses atos absurdos contra o patrimônio público nacional. E neste momento, a gente já recebeu informações aqui, são 20 horas e 3 minutos, né? 8 da noite. Nós recebemos informações aqui que já foram pedidas, melhor dizendo, a extradição do Anderson Torres, que era até algumas horas o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Ele que era ministro do governo Bolsonaro e se tornou, assim que terminou o governo Bolsonaro, se tornou secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. O governador Ibanez manteve ele de alguma forma ali, empregado de alguma forma ali nos limites de Brasília, conduzindo a segurança pública do Distrito Federal para que hoje nós presenciássemos essa situação absurda. Vale lembrar que o Anderson Torres não está no Brasil. Ele está, se não me engano, lá na Flórida, nos Estados Unidos, junto com o Bolsonaro, e já foi pedida a extradição do Anderson Torres para o Brasil para que ele seja responsabilizado, porque não é normal uma pessoa assumir um cargo no dia 1º e sair de férias no dia 7, né? Provavelmente entre o dia 6 e o dia 7. Né? Então nem uma semana de trabalho ele teve e acabou viajando para os Estados Unidos, coincidentemente onde já se encontra o ex-presidente Jair Bolsonaro,
que é, sem dúvida alguma, se não foi o cabeça, o executor de tudo isso que aconteceu, ele é pelo menos a liderança fotográfica desses atos vandalistas. Ou seja, ele é a liderança que esses manifestantes terroristas, esses vândalos, esses marginais, têm como referência. Então, por mais que tenham ali patrocinadores, empresários, políticos, patrocinadores, eles estão fazendo isso na esperança de agradar Bolsonaro, na esperança de talvez conseguir anular aquilo que foi praticado nas urnas, que foi a decisão da maioria para a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva. Então, até o momento que a gente tem isso, já foi pedida a extradição do Anderson Torres para o Brasil, e ele pode ser preso assim que chegar, né, no aeroporto, e já foi pedido também por um deputado democrata lá dos Estados Unidos a extradição do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, para que ele também, de certa forma, responda por esses atos. Até o momento também é interessante a gente mencionar que não houve nenhuma manifestação do presidente, do ex-presidente, melhor dizendo, Jair Bolsonaro, sobre os atos de hoje. Então, em momento algum, ele teve alguma manifestação, ele fez algum vídeo, ele fez alguma gravação, ou até mesmo colocou alguma mensagem no Twitter para dizer se é contra ou até mesmo a favor das manifestações que aconteceram aqui no dia de hoje, esse dia 8 de janeiro, que vai ser lembrado de forma trágica, triste, para a democracia e também para o ônus que vai ficar para a população, né, das reformas dos 3 prédios que vão, claro, né, quem vai pagar é o contribuinte. Então, tanto os eleitores bolsonaristas quanto aqueles eleitores anti-Bolsonaro. O presidente do Congresso, Arthur Lira, ele disse no Twitter há cerca de 3 horas, o seguinte: o Congresso Nacional jamais negou voz a quem queira se manifestar pacificamente, mas nunca dará espaço para a baderna, a destruição e vandalismo. Então, o Arthur Lira, que era apoiador de primeira ordem do Bolsonaro, foi ele, né, que o Bolsonaro apoiou durante a eleição para a presidência da Câmara, foi o Arthur Lira que recebeu o apoio declarado do ex-presidente Bolsonaro. À época disputavam Baleia Rossi e Arthur Lira, e o Bolsonaro foi a público anunciar que estava apoiando Arthur Lira, e agora o Arthur Lira teve que se posicionar contra esses vândalos, até mesmo porque não há outra coisa a se fazer diante de uma situação como essa. Quem se manifestou também foi Alexandre de Moraes. Há cerca de 46 minutos, o ministro do Supremo e ministro, o presidente, né, do Supremo, perdão, ele é ministro do Supremo e ele é presidente do TSE, né, do Tribunal Superior Eleitoral. Ele disse o seguinte, é porque eu estou aqui com o pessoal ao vivo, eles estão falando aqui, comparando sobre 2 anos atrás teve a invasão do Capitólio lá nos Estados Unidos. Então eu estou aqui conversando com vocês e ao vivo aqui com as notícias que estão chegando a todo momento nos diversos veículos de imprensa. Então, o Alexandre de Moraes escreveu o seguinte há 46 minutos.
os desprezíveis ataques terroristas à democracia e às instituições republicanas serão responsabilizados, assim como os financiadores, instigadores, anteriores e atuais agentes públicos que continuam na ilícita conduta dos atos antidemocráticos. O judiciário não faltará ao Brasil. Agora que a gente vai a Jair Bolsonaro. Vamos ver aqui se ele tem alguma postagem no sentido dessas situações. Não. A última postagem de Jair Bolsonaro foi no dia de ontem, há cerca de 8 horas. Cerca de 8 horas, então não sei que hora seria lá nos Estados Unidos, mas 8 horas atrás seria depois do almoço, né, aqui no Brasil. Ele falou sobre o Ministério da Infraestrutura do governo dele, que concluiu 364 obras e garantiu cerca de 117 bilhões para a infraestrutura de transportes. Então ele não se manifestou até agora publicamente sobre os atos de vandalismo que carregam as marcas digitais, os 10 dedos, né? As digitais, a digital de cada um dos 10 dedos dele, né? Das duas mãos. O Jair Messias Bolsonaro, que é, sem dúvida alguma, o responsável, se não foi um dos mentores disso, mas é por causa dele que esses manifestantes chegaram a Brasília, porque ele, em momento algum, ele fez algo para impedir que isso acontecesse. Então, além dele ter fugido do Brasil, porque fica clara essa atitude de fuga dele para não ser preso, para não responder em primeira instância, né, uma vez que agora ele se tornou, a partir do dia 1º de janeiro, cidadão comum. Então, os processos que estão em cima dele voltaram para a primeira instância, para a justiça comum. Então, para que ele não fosse preso, ele fugiu para os Estados Unidos, sob o pretexto de estar tirando férias, mas todo mundo sabe, nas entrelinhas, que ele está fugindo como criminoso, né, para não ser preso. E agora ele não teve nenhum pulso firme, nenhuma atitude clara em relação a esses manifestantes. Ele, com certeza, lá dos Estados Unidos, tomou conhecimento da chegada desses ônibus, da chegada desses manifestantes, desses vândalos à cidade, à capital brasileira, e em momento algum ele fez algum vídeo dizendo: olha, eu não tenho nada a ver com isso, olha, eu gostaria que vocês aceitassem o resultado das urnas, vamos retomar a vida normal, e nada disso foi feito. Governadores também da ala bolsonarista se manifestaram. Então nós vamos ver aqui, por exemplo, o governador Romeu Zema. Ele se manifestou sobre as questões acontecidas na capital hoje, e ele diz aqui, cerca de 1 hora atrás, ele publicou o seguinte: em qualquer manifestação deve prevalecer o respeito. É inaceitável o vandalismo ocorrido hoje em Brasília. A liberdade de expressão não pode se misturar com depredação de órgãos públicos. No final, quem pagará seremos todos nós. Então, a manifestação do governador de Minas Gerais. Agora vamos ver a manifestação do Cláudio Castro. Cláudio Castro, que é o governador do Rio de Janeiro. Cláudio Castro, que também é da ala bolsonarista, foi eleito com apoio do Bolsonaro, foi eleito para um segundo mandato, se baseando aí, utilizando a figura, a imagem bolsonarista, né, do bolsonarismo. Ele disse o seguinte: há 32 minutos ele publicou no seu Twitter: determinei desde ontem que as forças de segurança do Rio de Janeiro monitorem possíveis pontos e alvos de manifestações, em especial a refinaria de Duque de Caxias e o centro
do Rio de Janeiro. Também há 32 minutos, ele escreveu: há pouco, designei que as polícias militar e civil reforcem a segurança em prédios públicos, além de colocar mais agentes em prontidão. Reitero meu compromisso com a ordem democrática. O Rio de Janeiro será firme na defesa dos princípios que devem nortear uma nação e o Estado de Direito. E agora nós vamos lá no Tarcísio. O Tarcísio que é, perdão, o Tarcísio que é o governador de São Paulo, ele que é carioca e conseguiu se eleger também nessa pegada do bolsonarismo, nesse avião bolsonarista, se tornou governador do estado de São Paulo, e ele disse há cerca de 2 horas: para que o Brasil possa caminhar, o debate deve ser o de ideias e a oposição deve ser responsável, apontando direções. Manifestações perdem a legitimidade e a razão a partir do momento em que há violência, depredação ou cerceamento de direitos. Não admitiremos isso em São Paulo. Então tá aí as manifestações dos 3 governadores dos 3 estados mais importantes do país e que eram da linha bolsonarista, foram apoiados por Bolsonaro, apoiaram Bolsonaro no segundo turno para a presidência e agora estão aí de certa forma rompendo com o grupo bolsonarista, uma vez que agora deixa de ser um grupo de oposição e passa a ser, em alguns indivíduos, né, por parte de alguns indivíduos, um movimento antidemocrático, um movimento de reacionário, totalmente criminoso e atitudes totalmente de vandalismo praticadas na cidade de Brasília hoje, dia 8 de janeiro. A gente volta daqui a pouco com mais informações.